Podemos começar? Podemos começar? Também pode. Bom, gente, primeiramente agradecer aí a presença de todos vocês, né? A intenção dessa reunião é a gente estar podendo prestar contas, né, dos dias que a gente retornou, desde o dia 13 de novembro, para exercer a função ao qual foi eleito democraticamente, em 2016, mais um mandato até 2020. E a gente convocou vocês, que são os profissionais, né, que têm o papel de estar apurando os fatos e passando para a sociedade, para que a sociedade possa formar as suas opiniões, né, sobre o que a gente vai expor aqui. Então, muito importante, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Então, a intenção aqui é esclarecer. Não é acusar, nem polemizar, nem condenar nada de ninguém. Simplesmente mostrar o cenário que nós encontramos aqui no nosso retorno, né, que ficamos afastados praticamente 6 meses. Então, já foi passado para vocês algumas coisas com relação a um relatório aí, uma análise primária, né? Não retrata de forma completa, porque a gente tem todo um trâmite, quando você tem uma mudança de secretários, uma mudança de administração, tem todo um trâmite para troca de senhas em bancos, no governo federal, no governo do estado, no SICOMV, na Caixa Econômica, então tem um trâmite que acaba aí consumindo de alguns dias até 15 dias. Na saúde, por exemplo, a gente ainda não conseguiu a senha, a qualquer momento deve estar chegando para a gente fazer a leitura lá dos nossos convênios, que a gente sempre foi um dos municípios que mais conquistou convênios no estado do Rio de Janeiro, praticamente, com emendas parlamentares, né, que são recursos enviados por deputados e senadores do nosso estado. Então, nós ainda fizemos uma leitura superficial, encontramos um cenário muito caótico, né? No transporte, nós tivemos um aumento de 50% do consumo de combustível, uma frota muito prejudicada em termos de manutenção, seja a frota alugada quanto a frota própria, inclusive com dívidas na oficina. Esse aumento de 50% no consumo de combustível foi uma média que você encontrou cada mês, ou isso foi no total dos meses em que ele ficou à frente da prefeitura? Uma média mensal, a gente tinha um consumo de combustível, porque a gente sempre criou um protocolo de limitação de consumo, né? A nossa frota alugada, por exemplo, ela é toda rastreada. Então, existe um sistema, um chip, que cada motorista tem a sua identificação, que cada veículo só pode andar até 100 km por hora, e você tem a finalidade daquele veículo, para onde ele vai, até onde ele pode ir, se ele vai fazer uma viagem para o Rio, se ele vai fazer uma viagem para outro lugar. Nós temos toda essa capacidade técnica de fazer isso. Encontramos veículos desconfigurados, né? Ou seja, teve veículo que foi adesivado em um dia, 2 dias depois estava desadesivado, para fazer provavelmente viagens e não ser identificado. Isso é totalmente irregular. Tá? Então nós já adesivamos tem mais um para adesivar. Então são coisas que a gente está identificando nos dias, né? A questão, aconteceu um fato que a nossa Avon foi para São Paulo levar um grupo de Muay Thai. A Avon ficou 3 dias em São Paulo, acompanhando um grupo de Muay Thai, e quando o grupo foi receber a medalha de 2º lugar, abriu a bandeira de Araruama. Então, assim, são fatos, eu preciso só do meu óculos, são fatos que causam uma certa surpresa. A gente leva o atleta, porque Búzios
dentro do possível, procura apoiar os atletas. Nós temos aqui um celeiro de atletas, nós temos atletas no jiu-jitsu, no judô, no surf, canoa havaiana, skate. Então a gente tem atletismo. Nessa prova que aconteceu agora do Externo, nós tivemos o 2º lugar geral, tivemos o 1º lugar na feminino, na faixa etária, tivemos o 9º lugar geral. Nós temos, apesar de uma equipe que não tem tanta infraestrutura, a prefeitura não dá muita infraestrutura para ele, mas eles são muito produtivos. Nós temos atletas aqui de ponta, o 2º lugar no ranking brasileiro está lá em Ubatuba agora, que é o Dudu, Zé Eduardo. Enfim, a gente costuma dar suporte, mas essa situação que aconteceu nesse período aí me deixou um pouco assustado. A frota, ela tem protocolos, ela tem critérios. Então, aquele atleta que está bem no ranking, então tem que ter uma justificativa para eu liberar a frota. Às vezes a gente tem autorização da Câmara para esses atletas, a gente pode pagar hospedagem, passagem aérea, até para competições internacionais, caso ele pontue. Enfim. Perguntar, então, você está dizendo que a van levou atletas de Araruama? Eu não posso afirmar de onde são esses atletas, mas Porque isso eu estou só citando um fato. no caso, eles ficaram 3 dias em São Paulo com a van sendo paga em Búzios com atletas de Araruama. Não sei se o atleta são de Araruama, Bandeira de Araruama. mas a bandeira de Araruama foi utilizada. Eu não sei, eu estou só comentando um fato que ocorreu na minha ausência. Eu tenho foto desse fato. A pessoa está Você lá. pode compartilhar depois a foto? Posso. Mas através das fotos não dá para identificar que atletas são esses? Se Eles são eles... de Conhece? Eu creio que sim. São de Búzios? Não tenho certeza se são de Búzios. Tá? A gente pode identificar se são de Búzios, mas eles estão com a bandeira de Araruama ali. Né? Então, assim. Mas eu imagino que isso daí é até dos problemas dos menores. Eu vejo É, aqui no seu isso relatório mesmo. que você fala que tem débito significativo nas contas de água, luz, telefone nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, além do não pagamento de horas extras feitas nesse período. Né? Também você coloca aqui que ele deixou 62 milhões em caixa, ele que eu digo é o Henrique Gomes, o seu vice-prefeito, mas que, no entanto, você já tem aí de cara 11 milhões de folha de pagamento bruta sem encargos, mais outros 3 milhões também, débito por fornecedor. 3 milhões são o que Deixa eu- de recursos disponíveis. Deixa eu resumir para você, Renata. O que acontece? Quando a gente, em maio, quando foi surpreendido com uma liminar me afastando do cargo, né, a gente tinha 58 milhões no caixa, incluindo os convênios, recursos que tem federais, para Zanini, para aquelas emendas que a gente busca. Era emendas carimbadas. Emendas carimbadas, incluindo esses valores também. Então, tinha deixado 58 milhões. Sendo que desses 58 milhões, nós tínhamos 9 milhões já tínhamos pago a folha, que era 8, eu fui afastado dia 8 de maio. Então, eu já tinha pago a folha, tá? E eu deixei 9 milhões para a próxima folha e tinha 5 milhões guardados para o 13º. Eu estava em maio, eu tinha 5. Por quê? Não podemos confundir na administração pública a arrecadação própria aqueles são os impostos. Fundo de participação dos municípios que a gente recebe do governo, transferências, ICMS, FPM, o ICMS, o IPTU, IPVA, ISS. Então, isso são arrecadações próprias, né? Que a gente pode utilizar esse recurso. Na folha de Não pagamento. sei se falei IPTU também. Falou. Enfim, esse recurso a gente pode utilizar a folha de pagamento. Não, eu vou te explicar. Então, esses recursos podem ser utilizados para folha de pagamento. Royalty não pode ser utilizado para folha de pagamento. Então, não podemos confundir um aumento de arrecadação de royalty com aumento de arrecadação própria. O aumento que houve de arrecadação própria foi dentro de uma projeção. Não houve um aumento acima de uma expectativa que justificasse o que aconteceu, que foi a antecipação de 13º. Isso aconteceu por quê? Por que foi possível fazer antecipação de 13º? Porque eu deixei 9 milhões na conta já para a próxima folha de pagamento
e eu deixei mais 5 milhões previstos já para o 13º de dezembro, porque a tendência da arrecadação a partir do meio do ano da arrecadação própria é diminuir, que as pessoas pagam IPTU mais cota única no começo do ano, as pessoas parcelam, começam a pagar, depois param de pagar. Então, a tendência da arrecadação própria é diminuir, principalmente nos impostos municipais, ISS, IPTU, né? Já nos repasses não muda muita coisa, FPM, ICMS não muda muita coisa, mais ou menos estável, equilibrado. Nós tivemos... Ficaram 14 milhões, 9 provisionados para o pagamento da próxima folha e 5 milhões e 500, alguma coisa, que estavam para o reservados. 13º. Eles podiam ser utilizados a qualquer momento. Por exemplo, no momento que eu tivesse uma dificuldade para pagar minha folha, ele não era carimbado para o 13º. Eu reservei já naquela expectativa de falar assim, já estou garantido meu 13º. Reservei para isso. Mas não que esse dinheiro não poderia ser utilizado a qualquer momento. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Que foi feita uma reposição salarial, porque nós reduzimos, no período da crise, que nos abateu em 2015, nós tomamos uma decisão. Ou a gente manda 20% embora, ou reduz 20% do salário. E aí, por mais que as pessoas fiquem chateadas de ter seu salário reduzido, é mais garantido ter o salário reduzido do que ficar desempregado. Então, nós reduzimos o salário em 20%. No ano passado, a gente repôs uma parte desses 20% e agora foi reposto mais 16% dessa diferença que tinha acontecido. Com isso, aumentou a nossa folha de pagamento, porque você tinha todos os cargos de confiança e essa reposição salarial foi para contratado e cargo de confiança, não foi para todos os funcionários da prefeitura, mas isso comprometeu percentualmente nossa folha de pagamento. E cargos de confiança, tá? Que são os cargos que o prefeito tem à disposição de confiança dele para ele colocar, que é um direito que o prefeito tem de contratar as pessoas e colocar nas ferramentas para trabalhar. Enfim, isso aumentou a folha de pagamento em quase 20%. Isso comprometeu a folha de pagamento. Por quê? Você tem essa reposição, aumentou a folha de pagamento. E me parece que houve também um aumento de contratações. Quando você diz que houve a reposição, quem fez a reposição foi o Henrique, então? Exatamente. E aí você acha que ele fez de maneira irresponsável porque você tinha reduzido para poder dar conta de garantir a folha de pagamento. Quando ele repõe, ele aumenta a despesa do município, a despesa fixa do município, não é isso? E com isso depois acarretou naquele problema que fez com que ele solicitasse um empréstimo à Câmara. É isso que você está querendo conduzir? Não, na realidade, eu não posso usar a palavra irresponsabilidade, mas eu acho que faltou uma avaliação mais profunda de entender que se você aumenta a sua folha de pagamento, primeiro está na contramão de todas as prefeituras do Brasil. Eu não vejo nenhuma prefeitura do Brasil fazendo reposição salarial, dando aumento, né? A gente faz reajuste anual, que é um direito do servidor e um dever do gestor conceder, que é o IGPM, não é isso? É reajustado todo ano o salário do servidor em março pelo IGPM. Até 15 de março é obrigatório fazer o reajuste. Isso é obrigação, não é favor que a prefeitura está fazendo. É um direito do trabalhador. O senhor questiona, então, o tamanho do reajuste? Não, na realidade não foi um reajuste. Eu acho que não deveria ter acontecido o reajuste. Foi uma reposição que foi feita. Sim, essa reposição. Do corte que você tinha feito no ano anterior para fazer o ajuste. Não, 2015. Mas esse corte não é inconstitucional? Você não pode diminuir salário assim? Não tem isso? Olha, aí a gente tem aqui a doutora Natália, que é a nossa subprocuradora. Se é possível né? reduzir salários assim. Não é uma ação inconstitucional você reduzir? Isso é possível, não é É inconstitucional. possível, não. Sem reforma administrativa, isso é possível? Certo, seria uma reforma Certo, seria administrativa. uma Mas reforma é administrativa. uma contingência, né? É uma situação Em emergencial. 2015, a gente está falando Não é de definitivo. Mas de qualquer forma, Durante 4 anos. o Fernando, Pois de não. qualquer forma,
Isso é uma coisa para se discutir, tá? Você também Mas- está falando que teve inchaço da folha de pagamento. Isso. Contratação a Isso. mais, no Então- período em que você ficou fora da prefeitura. Isso. Então- Você sabe estimar quantos a mais? Não, eu não posso te precisar, mas eu posso passar para vocês, tá? Eu vou pedir a nossa equipe técnica que passe para vocês. Porque eu tive aqui numa entrevista com o Henrique, ele negou que tivesse inchado a folha de pagamento. A gente noticiou que ele tinha essas informações vindas do seu grupo político de que ele tinha deixado 50 milhões em caixa, que ele tinha gastado todo esse dinheiro, que tinha contratado gente demais e por isso não estava dando conta de fazer a folha de pagamento e tinha uma ameaça de, inclusive, não conseguir honrar com o 13º. Ele refutou todas essas teorias, disse que isso não era verdade. Tá. Então vamos voltar lá. Só para a gente não perder o foco, Fernando, porque é uma questão de constitucional ou não constitucional, uma questão para ser discutida, mas o fato é, o salário foi reajustado em 16%, sem se fazer, né, não houve nenhuma determinação judicial para isso e tal. Sem se Foi fazer. uma reforma administrativa. Sim, mas como isso não ocorreu, o fato é que já estava adaptado aquele valor e foi feita uma reposição salarial baseada numa empolgação pelo fato de eu ter deixado o dinheiro em caixa, né? E já prevendo as dificuldades no futuro. Então não houve uma avaliação, Um estudo do um impacto estudo, financeiro. exatamente, não houve um estudo do impacto financeiro, de fazer avaliações retrospectivas, de ver como que é o crescimento da arrecadação própria nos meses subsequentes a maio, junho, que elas tendem a cair. Então, não foi tomado essas medidas no momento que foi feita essa concessão. E isso, obviamente, a gente sabia que isso ia acarretar numa falta de recursos para fazer o pagamento nos meses. Eu imaginava que seria em setembro. Então, a partir de setembro começou a ter problema. Por quê? Pessoas ficaram sem receber hora extras, médicos que deram plantões extras, médicos que cobriram faltas, já não receberam, professores com aula dobra, guardas municipais que cobrem eventos que são importantes para a cidade. Você tem corridas na cidade, você tem eventos culturais e você aumenta o contingente da guarda municipal pagando extra. Perfeito. De forma prática, quanto que o município hoje tem em caixa? O município hoje tem em caixa 60 milhões, em torno de 60 milhões. Deixa eu só confirmar aqui o valor. 70 milhões, tá? Mas com as verbas carimbadas? Com as verbas carimbadas. Quanto disso o senhor tem disponível para ser utilizado? Não, para salário, Pode ser utilizado. Para salário. Falo de administração pública. para salário a gente tem 3 milhões. Isso não é o suficiente para pagar. Não Mas- são 3 milhões? Mas hoje, com os salários já pagos, que alguns funcionários já receberam. 80% dos funcionários já receberam, mas aí foi uma questão orçamentária. Tá? Então, o senhor tem hoje 3 milhões. Para a próxima Já folha. paga- Já paga essa Ou folha. ainda vai incluir nessa Para folha a agora? próxima folha, folha de dezembro. Esse recurso é o que foi utilizado, né, para pagar esse percentual de funcionários do prefeito de Palmeiras. Entendeu? Já foram pagos ontem. Nós pagamos em torno de 80% dos funcionários ontem. Por quê? Porque eu tenho financeiro, já conseguimos financeiro. Conseguimos, por que conseguimos? Porque não tinha dinheiro. Nós recebemos 3 milhões no caixa e uma parte do Fundeb em caixa. Não dava para pagar o salário da folha completa. Qual o valor da folha desse mês? O valor da folha de foi em torno de 9 milhões, 8 milhões e pouco. E Líquido, disso o líquido, senhor já pagou quanto? líquido. A gente pagou 7.200. Então, assim, 80% dos O senhor tem funcionários... 3 Esse milhões, valor aqui de então, 11 milhões 613, folha bruta sem cargos patronais, referente de outubro. E essa folha que a gente recebeu. o senhor não pagou esse Para valor. pagar. Essa folha, Essa a folha anterior, foi Quanto custou a folha? Você lembra quanto custou a folha do último mês seu? era 10 e pouco, né, Clara? 10 e pouco, Em maio. bruta. Ela foi para 11.600. Ele, na ocasião que eu fiz aqui uma entrevista com ele, ele disse que havia o pagamento desregrado de horas extras para determinados funcionários e que ele tinha até dificuldade de compreender o porquê alguns funcionários ganhavam tanta hora extra e outros não. Na realidade, existia um problema de horas extras, por quê? Porque algumas funções não estavam devidamente, não tinham sido criadas nomenclaturas. Então, por exemplo, o chefe da guarda
não existia essa função. A Câmara não tinha criado essa função, né? Inclusive, ele deveria ter visto o período que ele foi como vereador e isso, ter regularizado isso, ter cobrado do prefeito para regularizar isso. Porque o chefe da guarda não tinha função, o coordenador da guarda não tinha função, então ele acabava recebendo hora extra. Para compensar essa falta de qualificação. Não, porque, por exemplo, ele tem o direito a receber um salário X, aí ele vai ser chefe. Então ele recebia um bônus para poder ser chefe. Quando criou a função, acabou essa hora extra, porque aí já estava incluído na função o valor daquela responsabilidade que ele tinha. Professores, a mesma coisa. Você tinha diretores de escola, mas não tinha função de diretor de escola. Então, como é que ele era? Era um professor que recebia um recurso a mais para poder se responsabilizar e assinar pela escola. Foi criado o cargo de diretor de escola. Então, com isso, obviamente, vai reduzir a questão de hora extra. Mas isso já vem errado há muitos anos. Claro que poderia ter sido corrigido antes, né? E, inclusive, na passagem dele na Câmara dos Vereadores, que ele é antigo já foi várias vezes um político de 30 anos na política. Podia ter corrigido. Infelizmente, a gente não conseguiu corrigir tudo em alguns anos. O que você está querendo dizer aqui para a gente, então, André, é que ele anuncia que deixa 62 milhões em caixa, mas não é bem assim. 62 milhões em caixa, porém, devendo 3 milhões e meio para o Funprev, devendo 1 milhão e 200 para o laboratório, devendo 1 milhão para a empresa de petróleo, devendo 2 parcelas da coleta de lixo, 800 mil reais, devendo combustível, o combustível estava cortado quando a gente chegou, tive que pedir a ajuda ao posto de gasolina, porque tinha dívida no posto de gasolina, contas de água e luz, 500 e poucos mil de débito, os prestadores da saúde, 6 meses sem receber. O que eu estou falando aqui, vocês têm o nome dos prestadores de serviço. Vai lá e consulta eles. Eu tenho aqui... Teve um caso com um laboratório da cidade, que o Mega Lagos, que o proprietário me procurou algumas vezes aí, que teve... Você quer falar sobre isso? Que teve uma confusão? Me parece que a empresa prestava serviço para o Hospital Geral de Búzios, e aí o Henrique assumiu, ele ficou sem receber 3 meses, isso acarretou numa ameaça até de paralisação dos serviços. Ele chegou a apelar para eu fazer reportagem para ver se chamava a atenção do Henrique e conseguia pagar os débitos. E aí, por fim, acabou que uma outra empresa entrou no lugar e ele não pagou a dívida com esse laboratório. Existe. Nós já conseguimos pagar. Isso aqui que você inclui aqui também nessa despesa? Incluo nessas dívidas. Dívidas. Tem mais dívidas. Então, prestadores de saúde, alguns já... Por exemplo, no hospital não estava emitindo filme de raio-x, estava botando no computador, o médico estava tendo que ver no computador, porque o prestador falou que não tinha mais como comprar filme, para poder imprimir o filme. Então não é só de exames de sangue, não. Não. A clínica Clinad, em Cabo Frio, ela mandou uma informação que ela suspendeu o atendimento aos usuários de Búzios, porque estava sem receber desde junho, mandou os valores todos que estavam sendo devidos. A clínica CAD, que é do lado da policlínica, falou que não tinha mais como operar, porque não tinha mais recurso para continuar atendendo a prefeitura. São dívidas desde junho. São praticamente 5, 6 meses de dívidas. Os prestadores estão aí, só vocês consultarem aí. Eles não vão, de forma alguma... O senhor vai fazer o pagamento dessas dívidas? Todas. Com esse valor que está em caixa hoje? Nós vamos fazendo... Aí não é só... Ou vai colocar em ordem a casa? Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas o que acontece é o seguinte, Camila, nós temos uma questão orçamentária. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, o município de Búzios hoje tem um problema financeiro ou orçamentário? No recurso próprio, temos um problema financeiro e orçamentário. A folha de desenho vai ser comprometida? Eu vou trabalhar muito para que isso não aconteça. A gente teve aí a visita do governador, o governador ele poderá ajudar alguns municípios, eu quero me incluir nessa ajuda, tá? Para a gente poder cumprir com todo... 13ª, essa ajuda eu que o Estado... acredito que hoje a grande pergunta que o funcionalismo quer fazer para o senhor é isso. Os salários vão atrasar, corre o risco de não ter o pagamento, de se manter, Camila, de não ter um Natal publicado. Camila, 2015, 2016, 2017, a gente viveu aqui uma situação
de calamidade. Não só Búzios, mas todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, exceto Maricá, né? Mas nós vivemos situações de calamidade mesmo, por conta de toda a crise que chegou no Brasil e abateu o estado do Rio de Janeiro. O estado que mais sofreu foi o Rio de Janeiro, porque ele estava num patamar muito alto. Então você está num padrão muito alto e de repente você sofre uma queda. Quem sempre foi baixo, consegue sobreviver mais. Numa redução, o cara consegue, ele já está acostumado. Você conseguiu passar por esses Exatamente. lugares sem ter problemas. Exatamente. Porque a gente vê municípios aqui ao lado com problemas muito sérios. E eu acho que as pessoas estão querendo saber se Búzios em 2020 vai ter esses problemas parecidos ou que medidas o senhor vai tomar para que isso não aconteça. Bom, Já que o senhor diz que tem uma folha em caixa com 70 milhões, dá para resolver o problema. porque, por exemplo, só para te esclarecer, o que eu falei, recurso próprio é quando você paga salário, Sim. tá? Então, o recurso próprio está comprometido financeiramente e orçamentariamente. A Câmara hoje vai aprovar mais 2 milhões. Não é dinheiro emprestado, é movimentação de fontes. Por quê? Porque para eu poder movimentar, agora vai ser aprovado o orçamento 2020. Porque essa é uma questão orçamentária, não financeira. Mas esses 70 milhões, eu tenho Não financeiro são para pagar prestadores. Eu não tenho motivo nenhum para estar devendo prestador. Câmara para fazer A não isso. ser que eu tenha problema orçamentário. Aí eu não posso pagar. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho autorização para usar o Se a dinheiro. Câmara não autorizar suas Isso. suplementações, o senhor terá problema. Exatamente. Então, o que acontece? O orçamento de 2020, ele vai ser votado agora. Então, você faz o quê? Você faz projeções em cima de dados que você tem, retrospectivo, de possíveis aumentos, né? A gente tem estudos de arrecadação de royalties para 2020 e tal, né? E, então, a gente manda um orçamento para a Câmara aprovar. Não quer dizer que aquilo que vai acontecer em 2020 é exatamente o que você planejou agora. Né? Igual você pegar teu salário e falar assim, em 2020 eu vou comprar um carro, comprar uma geladeira, vou viajar e tal, e chega em 2020, o que acontece? Seu salário reduz, a arrecadação tua reduz, aí você vai ter que escolher algumas coisas, você vai ter que movimentar aquilo ali. Ao contrário também, chega em 2020, você passa a ganhar mais e tal, aí você fala, pô, além disso aqui, então eu vou ter que pedir autorização, vou conversar com a minha família, onde que nós vamos gastar esse dinheiro aqui agora, que veio a mais e tal. Então eu tenho que pedir autorização à Câmara. Seja para movimentar, seja para gastar mais também. A Câmara tem que autorizar. Isso aconteceu no mês anterior. Aconteceu. O prefeito em exercício pediu uma suplementação para a Câmara e ele gerou um grande problema, que a Câmara perdeu um tempo analisando e tudo. Agora as suas suplementações estão sendo autorizadas um pouco mais rápido. Até a Renata utilizou na época uma pesquisa, o Tigrão. né, que a Câmara é Tigrão com Henrique Gomes e Tchutchuca com o prefeito André Granado. Então, Você, assim, de alguma tá sendo maneira, mais fácil. essa coletiva também é com o objetivo de você explicar que você também está fazendo um pedido de remanejamento Da de mesma recursos da Câmara. Pede, de alguma maneira, também tenta sensibilizar com esse esclarecimento aos vereadores, é isso? Com E certeza. tentar mostrar para a população, porque no entendimento da população, cada prefeito que entra aqui pede uma suplementação, cada prefeito que entra aqui pede um remanejamento de verba. A população fica sem entender, todo mundo diz que o outro que deixou bom, aí volta o outro pede mais. Então eu imagino que na cabeça da população isso deve ficar confuso. Na realidade, é uma questão orçamentária. Tá? É uma questão orçamentária. Eu não posso dizer aqui que o dinheiro foi mal usado, eu não posso usar esse argumento, que foi mal utilizado, mas eu acho que com relação, assim, não posso dizer que foi mal utilizado no sentido de, vamos dizer assim, legal, tá? Mas no sentido administrativo, não foi desviado. Ele foi mal utilizado, foi má gestão. Foi mal utilizado. Então você está criticando a forma de gestão do Henrique. Os critérios que foram utilizados na utilização de recursos, pois houve uma empolgação de achar que tinha dinheiro reservado, que se poderia, falou-se inclusive em pagar 14º salário. É só Show, vocês por exemplo, a conversarem. contratação do show para o aniversário da cidade. Isso foi objeto de polêmica para alguns do município, achavam que a cidade não caberia esse orçamento. Você, se estivesse à frente do município, pagaria? Você acha que caberia o pagamento desse show? Eu não vou criticar isso, por quê? Porque nós temos recursos para fazer show e a população de Búzios
gosta. Nós não podemos governar só para a gestão. A população tem também os seus prazeres, tem direito a ter lazer, tem direito. Isso eu não vou criticar, tá? Por quê? Eu iria criticar sim, se você contrata um artista que custa R$1 milhão, eu acho desnecessário no momento que nós vivemos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acharia um exagero. Agora, você fazer uma festa, fazer um evento para alegrar a população, acho que a população precisa, tem direito. A população sofre muito, né, com todas essas dificuldades, tem muito desemprego. Então, eu não vou ser hipócrita de falar, não, eu não faria nada. Não, eu não vou criticar essa parte, não. André, uma outra colocação, eu estou vendo que até de certa maneira você está sendo elegante com relação ao seu antecessor. Mas eu me lembro que na ocasião que eu estive aqui, por exemplo, ele disse que teve pagamento de despesa sem empenho por sua parte. Ou seja, que você pagou o fornecedor sem fazer um empenho na prefeitura. Eu perguntei se ele achei curioso e falou que você fez isso repetidas vezes. O que você tem para comentar desse? Na realidade, isso daí, o vice-prefeito foi até vereador, foi presidente da Câmara, ele não identificou nada disso, né? Na realidade, nós vínhamos com uma situação de folha de pagamento, já herdamos uma situação, e em março de 2018, né? Março de 2018, nós abrimos uma apuração, começamos a nos auditar para informar o Tribunal de Contas. A partir desse momento, eles tomaram conhecimento disso e passaram a utilizar isso, apesar de estar aqui dentro com a gente, passaram a utilizar isso contra a gente, acusaram o Kleber de ter desviado de dinheiro, inclusive o Kleber tomou as providências jurídicas com relação a isso, né? Aí, Você processa eles? Sim. Pediu os advogados para poder iniciar esse procedimento, para poder provar essa questão de desvio que foi falado, porque o termo foi usado desvio. O que você hoje está falando de repente mudando para falar de despesas sem empenho, na época foi falado de desvio, né? Então tem que chegar e comprovar esse desvio. O que ocorre é que esse assunto, né, como o prefeito falou, eu estive na Câmara quando fui convocado para poder falar desse assunto, né? Expliquei, mostrei lá que a gente tinha uma questão de tramitação processual, né? No tocante à folha de pagamento, né? Que às vezes chegava a data do salário, mas o procedimento não estava pronto, não é isso? Né? E aí ocorreram pagamentos, é isso, né? De folha de pagamento, e com essas questões de depois para poder se fazer no empenho. E quando chegou nesse determinado momento, que se verificou isso, né? Nós abrimos um procedimento de auditoria para poder o quê? Certificar, verificar o que houve, deixar documentado, deixar tudo demonstrado para, inclusive, envio do Tribunal de Contas. Entendeu? Para deixar para quem deixar tudo quiser, transparente. deixar Mas tudo se eu não me engano, ele chegou a falar em pagamento de e fornecedor. eu espero até, né? Esperava, né? Isso aí tinha sido dado procedimento nesse procedimento de auditoria. Para poder chegar e demonstrar e comprovar. Para poder não ficar esse negócio que fica falando, tá entendendo, né? Mas aí não está demonstrado. Tem que estar lá demonstrado. Entendeu? Então, mas aí pelo que a gente acompanhou nesse retorno, não foi dado sequência esse procedimento de auditoria. A gente vai retomar esse procedimento de auditoria para poder deixar isso aí tudo demonstrado, como já era a intenção inicial. Estão fazendo auditoria então, está aqui até no Nós que Vamos abrimos, continuar. nós que abrimos. continuar, na Porque verdade. ficou paralisado. Entendeu? Eles só tomaram conhecimento disso, apesar de estarem aqui dentro com a gente, por isso tomaram conhecimento, estavam aqui do nosso lado, porque a gente mesmo abriu o procedimento. O procedimento foi aberto por mim em março de 2018. Está lá, está assinado, está lá direitinho. Bom, enfim, nós queria deixar claro para vocês o seguinte: montar uma equipe, montar um protocolo é muito difícil, né? Agora, desmontar é muito rápido. Nós perdemos médicos, o Dr. Rafael na ortopedia, o Dr. Rodrigo Maia, cabeça e pescoço, o Dr. Daniel, que acabou voltando para Niterói, hoje só faz plantão, protocolos de funcionamento das policlínicas, do hospital, do médico de família. Vocês veem o seguinte: o médico de família que a gente construiu na Ferradura, eu ia inaugurar dia 8 de agosto, com equipe.
e o posto foi inaugurado dia 8 de novembro, 3 meses depois, e não foi aberto. Foi inaugurado, não foi aberto. Claro que logo depois veio o feriado e tal, mas não foi inaugurado dia 8 com a apresentação da equipe. Não tinha equipe. Então, nós, dia 14 nós já estávamos com a equipe, dia 22 a gente já estava com a equipe funcionando, o posto está funcionando normalmente, a ferradura. Né? Nós tivemos várias obras paradas, almoxarifado e lavanderia do hospital já está praticamente na metade da obra, recebeu o primeiro pagamento agora, essa semana. Condomínio, loteamento do pórtico, que é pavimentação, calçados e drenagem. Estava parada a obra por falta de pagamento, pagamos essa semana. O Cantinho do Céu continua parado, porque dependemos do parecer lá do Ministério da Integração, que fez uma fiscalização aqui. A quadra do Emídio não foi construída, nós temos que reativar a quadra do Emídio. A creche de São José ficou paralisada. Enfim, a obra do PIA ocorreu normalmente, né? As outras obras ocorreram, mas também com dificuldades de pagamento. Nós estamos providenciando que todas as empresas recebam seus pagamentos para não ter obras paralisadas, né? Como aquela obra lá em frente ao Buzinho, que é uma obra muito bonita, que está paralisada, já vai ser reativada, né? Tanto tempo, né, Muchacho, que você acompanha aquela obra, né? Pra caramba. É a realidade do Brasil associado à má gestão. Então, quando você não tem equipe focada em resolver os problemas, ir atrás, né, buscar as soluções, as coisas agarram. Então, a casa estava arrumada, nós tínhamos deixado, tínhamos conseguido fazer um caixa para realizar os nossos projetos. Nós temos muitos projetos ainda que eram para já ter começado esse ano, né, que a gente vai aí, se Deus quiser, realizar em 2020. E que a gente vai anunciar em breve para vocês. Tem muitas reformas, Colégio Paulo Freire, construção do posto da Guarda Municipal, que hoje tem um espaço totalmente insalubre, né? A gente então vai construir o posto da Guarda Municipal, a gente vai fazer pavimentações, são projetos que já estão com planilha pronta, que é só licitar. Nós estamos só vendo a questão orçamentária para publicar agora em dezembro. Vocês vão acompanhar aí uma série de publicações de obras para começar 2020 já realizando obras importantes em todas as áreas, reforma de escolas, não só do Paulo Freire, mas da Mudinho também, quadra do Mudinho, lá na Raça, a gente vai botar uma quadra linda. Já vamos ter a instalação da Academia do Idoso agora aqui na Vila Caranga, que foi uma ferramenta que o governo do estado deu para o município, né? Então, assim, nós temos muitos projetos para 2020, vamos utilizar aí da melhor maneira possível esses recursos, vamos otimizar os recursos. A reforma da Policlínica está terminando, temos aí o centro de fisioterapia com piscina aquecida, e o segundo andar vai ser o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica. Quando a fisioterapia mudar para lá, a gente cria a Clínica da Mulher, que já está sendo reformada hoje. A fisioterapia volta para lá, mas quando a fisioterapia sair para o prédio novo, já entra a Clínica da Mulher, conforme foi prometido, com equipamentos, com mamografia, ultrassom a gente já tem. Então, assim, vamos dar uma atenção especial para as mulheres, né, para que elas não tenham que ficar indo de um lado para o outro para fazer exame, vai fazer tudo num lugar só. Então, assim, nós estamos com uma projeção. Temos aí uma boa conversa com nossos fiscais fazendários, para que a gente possa dar mais celeridade na emissão de guias, né, de impostos, para que a prefeitura possa aumentar a arrecadação e eu possa, então, dar total garantia para os nossos servidores. Né? A gente precisa, obviamente, da participação dos servidores, com qualidade de atendimento e principalmente lá no setor fazendário, para que as pessoas não tenham dificuldade para pagar. André, então basicamente depende da Câmara que você receba a aprovação do seu pedido de remanejamento dos recursos para garantir o pagamento do 13º, é isso? 13º, eu não sei, acho que a gente já tem condições de 13º, não vai ter que fazer. Ou o salário de dezembro, por exemplo? O pessoal do orçamento está lá puxando, né? Conforme.
encontramos aí a situação orçamentária para poder passar esse posicionamento aí orçamentário para ver o que nós vamos ter ainda, né? Disponível. Se vai haver necessidade ou não, é isso, né? De chegar e encaminhar esse pedido. Bom, serviços públicos, nós deixamos aí em torno de 800 mil de materiais elétricos. Encontramos aí equipamento, material para mais um mês. Vamos ter que licitar de novo para adquirir mais equipamentos para não ter comprometimento na iluminação pública durante o verão. Coleta de lixo estava 2 meses atrasada, nós vamos receber agora em dezembro 3 caminhões novos para coleta de lixo, caminhões zerados. Vamos receber um caminhão que segue um protocolo europeu, americano, de coleta de lixo. Nós vamos ter containers na cidade. Então o caminhão não vai mais, a gente vai precisar muito de vocês para isso, para reeducar ou conscientizar a população que o caminhão não vai mais passar na porta dela. Ela vai ter que pegar o lixo dela e levar para um container próximo à casa dela. E aí o caminhão vai pegar o container. Muita ajuda. O caminhão vai ter ele tem um coletor lateral, que ele pega o container, vira dentro do caminhão, coloca no lugar, depois vem uma outra equipe fazendo a limpeza do container. Então vocês não vão mais ver na cidade lixo amontoado. Por quê? A equipe de coleta... Pode. Eu moro sem braço. E a nós coleta é precária. Nós vamos colocar... Extremamente precária. Nós vamos colocar... Esses containers inicialmente será no centro, prefeito? Não, nós vamos colocar 225 containers. É porque em Porto Alegre é feito desse sistema. Tá? Tem vários sistemas de coleta, tem aquele que é E ele é mais, eu subterrâneo. quero crer que deve ser mais econômico, deve partir do princípio da economicidade muito barata. mais rápido, porque em vez de ele parar de ponto em ponto, ele vai pegar um container aqui, pega o outro lá mais adiante e vai embora. Então vai dar muito mais. Mas no primeiro momento nós vamos manter os dois sistemas, porque vai ter que adequar a população a isso. Nós temos muito problema em Búzios de condomínios, não só a população em geral, mas condomínios, comércios, que colocam lixo fora de horário, que jogam entulho, que jogam resto de imóveis, eletrodomésticos na rua, na calçada, e achando que isso é obrigação da prefeitura, quando não é. A pessoa tem que contratar um serviço à parte para a retirada desse material. A prefeitura tem que retirar lixo urbano, não esse tipo de lixo. Isso é um problema crônico aqui na nossa região. Mas Acho que em para Cabo esse Frio tipo de também. entulho aí também vai ter um container especial ou isso é uma coisa que Não, continua? a gente Porque pode, Fernandinha, a gente pode aí pensar em criar. O meu medo é de você começar a criar essas coisas na cidade e aí as obras todas começar a jogar no container da prefeitura. porque eles vão acabar jogando no container do lixo. As pessoas, inclusive, realmente não fazem isso. Tá? André, pelo que você está falando, você está otimista que vai conseguir concluir o seu mandato, né? Conseguiu afastar o fantasma da possibilidade de um novo revés na justiça? Bom, a gente está otimista e entende o momento que a gente vive no Brasil. É um momento onde caça em bruxas. Então, garantia eu não tenho. Tá? Eu não posso dizer para Só está você. afirmando que não tem garantia de que pode continuar no mandato, em qualquer momento o senhor pode Qualquer sofrer um novo prefeito, afastamento? qualquer prefeito pode sofrer afastamento. Vocês têm visto por aí. No estado Mas todo. é que no seu caso, o senhor já foi afastado mais de uma dezena de vezes. Então, assim, acho que a população também questiona muito isso. Essa instabilidade. Essa pergunta, A necessidade de você ter uma continuidade do serviço, toda vez que se troca, que vai, que volta, que recomeça. deveria, As não, equipes são trocadas, a gente não sabe, a gente como imprensa não... e não deveria ocorrer isso, né, também. Porque não foi uma eleição, uma nova eleição. É o mesmo grupo político que se elegeu juntos. Não deveria ocorrer O essa... senhor questiona que houve mudanças, o senhor foi eleito com um projeto e nessa mudança esse projeto foi modificado. Não tem a menor O dúvida projeto do disso. seu vice Não. não é o seu projeto. Não é um projeto. Não é só do meu vice. De várias pessoas que participam, né? Que participam de qualquer grupo. Não é só do meu... Vou dizer que o meu grupo é perfeito, não. Estou dizendo isso não. Eu digo que o senhor foi eleito com um grupo Com uma político, proposta com de um projeto que tem que ser respeitado. Independente se sou eu ou o Henrique esteja aqui. Sentado. Algumas pessoas E não questionam foi. que o correto seria, toda vez que houvesse um afastamento, a equipe não fosse mudada. Para que os serviços pudessem
continuar. Mas aí, Camila, quem assumiu o poder foi ele. A primeira vez que essa equipe Eu não estou questionando quem está certo e quem está errado. Não, mas Estou aí a gente questionando tem que falar. Se as pessoas qual o questionam projeto. que deveria continuar, se o Henrique não tivesse trocado quando ele assumiu a primeira vez, Essa a equipe pergunta teria eu vou fazer. continuado. Nós não teríamos Essa tantas. pergunta. Então, na verdade, o seu grupo político... Nós temos, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Nós fizemos vários trabalhos. Eu fui à IMEX, lá em Las Vegas. Eu fui em 3 dias, eu voei não sei quantas horas. Eu fui e voltei para os Estados Unidos, rodei os Estados Unidos de avião e de carro, para ir em feiras, para trazer eventos para Búzios e tal. Né? E nós fomos a Los Angeles, conversamos na Embaixada do Brasil, junto com o pessoal da Latam, porque eles estão fazendo hub no Peru, eles estão fazendo um voo para a Califórnia, através do Peru. Então, o visto eletrônico. Então, uma série de coisas que tem que ser juntadas para trazer esse turista americano para cá. Então, com a queda da exigência a questão que existia de um país fazer o que o outro está fazendo. O Brasil liberou para Austrália, Japão, Canadá, Estados Unidos, os vistos. Não tem mais necessidade de visto para vir ao Brasil. Então agilizou muito isso. Tudo bem, e aí? Isso por si só vai botar o turista em Búzios ou na região dos lagos? Não. Como que o turista vai chegar aqui? Através de aéreo. Porque um trânsito do Rio para cá, hoje são 3 horas. Né? E outro cliente que a gente tem dificuldade de trazer para Búzios é o paulista, que é, para mim, um dos melhores clientes do mundo. Não é do Brasil, né? É um dos melhores clientes do mundo. 50%, mais de 50% do PIB do Brasil está em São Paulo. E o Brasil é a 7ª economia do mundo. Então, é só fazer conta. Nós somos a 7ª, com toda dificuldade, nós somos a 7ª economia do mundo. São Paulo tem 50% do PIB do Brasil. Esse cliente não chega a Búzios, não chega a Cabo Frio, não chega a Arraial, a São Pedro, não chega à região dos lagos. Por quê? Porque hoje ele pega um voo em São Paulo e chega em Jericoacoara em 3 horas. Chega em 8 horas, está em Miami. Ele demora 12 horas para chegar em Búzios, passando pelas linhas coloridas que eles têm horror. Né? Hoje nós temos problema na Niterói-Manilha, questão de segurança. Temos estradas defasadas, estradas que não comportam mais o volume de veículos que estão transitando nelas. A gente está vendo São Pedro Aldeia fazer um condomínio na beira da RJ-106. Não estamos vendo alargamento das estradas. Isso vai trazer transtornos mais tranquilos para chegar daqui. Então, assim, uma série de fatores que são obstáculos para que a gente possa trazer esse turista para cá. E aí a gente fez um trabalho junto a Passaredo, fui lá em Ribeirão Preto, com o César, para tentar trazer a Passaredo direto para o nosso aeroporto, porque nosso aeroporto, nosso aeródromo, Humberto Modiano, comporta equipamentos nesse porte, né? A empresa teria que fazer todo um estudo de logística, de viabilidade econômica. Trabalhamos com a CVC. A CVC tem interesse a CVC hoje é uma das maiores empresas de turismo do mundo. Ela foi comprada por uma empresa americana, então ela é muito forte. Não tem mais aquela visão que a CVC é uma empresa de pacote, né, baixo. Não, a CVC hoje é uma empresa que atende todas as demandas. E aí, para viabilizar esses voos, porque eu tenho que dar uma garantia. Então, eu preciso da união com Cabo Frio, com Arraial, com todos os municípios da região, falar assim, olha, 50% do teu voo está garantido. A CVC, com certeza, vai falar, eu garanto 100, entendeu? Mas não conseguimos avançar nisso. Aí fomos para a Azul também, lá em Barueri, tivemos lá com o seu Américo, que representa o grupo americano no Brasil, não é o presidente da empresa, mas é o cara de confiança do grupo americano, da JetBlue, e que hoje tem parte da TAP e tem parte, e foi comprada também, não foi, se foi pela Delta ou por uma outra empresa americana, ou seja, nós temos uma empresa que pode trazer europeu, pode trazer americano e tal. E aí, por fim, a Gol, né, a Gol se comprometeu em trazer o voo de São Paulo para Cabo Frio, né, porque o aeroporto de Búzios, o aeródromo de Búzios não comporta os equipamentos com mais de 70 passageiros. Ele não tem piso que suporte o peso, então ele não está autorizado para mais de 70 passageiros. E fiquei afastado
teria que ter feito uma reunião com o presidente da Gol, ir lá para estar consolidando essa parceria para que esse voo não fique só no verão, porque começa dia 25 esse voo, o primeiro voo dia 25. Né? A gente já tem os voos da Azul Buenos Aires direto para Cabo Frio. Então você imagina o seguinte, São Paulo fazendo voo direto para Cabo Frio, o cara vem da Europa, desce em São Paulo, Ou Cabo vice-versa, Frio. né? Exatamente. O cara vem do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Peru e tal, né? Desce em São Paulo, vem direto, porque hoje nós temos um transfer de 3, 4 horas. A grande dificuldade hoje, se eu falando em Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto tem um aeroporto Leite Lopes, que é um aeroporto que hoje a Azul opera como uma casa dele. A grande dificuldade é que ali estamos no sul de Minas, uma região muito rica também, que saindo de Ribeirão Preto, o senhor é obrigado a fazer uma conexão em Campinas, fique quase 2 horas para chegar no Rio de Janeiro, para depois vir para Búzios de ônibus. Então é uma aventura. É uma aventura. Como é que aí o cara tem ali Jericoacoara, tem ali o Nordeste todo, que ele pega o avião lá dentro de São Paulo, em 2, 3 horas ele está em algum O que eu destino quero dizer é interessante. que esses projetos foram atrapalhados. Foram atrapalhados, por falta de continuidade. Inclusive, Mas a gente sabe, toda a população de Búzios sabe que essa instabilidade, essa ida e vinda entre você e Henrique, é claro que paralisa tudo. Mas não deveria acontecer. Inclusive É um nas grupo parcerias só. dos municípios no entorno também, a gente você não percebe. descarta qualquer conversa, afinal de contas, Nunca, poderia ser o vice. nunca. Eu convidei o Henrique várias vezes. Quando eu voltei, em outubro do ano passado, eu convidei várias vezes, inclusive tive um café com o Henrique lá no Colônia. O Henrique não quis fazer aqui dentro da prefeitura, então não partiu de mim. A sala dele ficou separada para ele. Falei, meu irmão, você é vice-prefeito, cara. Você tem um compromisso com a população. O que aconteceu? Em que momento vocês romperam? O que motivou a ruptura, essa incapacidade de dialogar? Então, eu não posso te afirmar, porque eu fui eleito prefeito com um projeto. Está aí. Isso aí é claro. Agora, por que houve insatisfação da parte dele? Porque o fato é insatisfação da parte dele. Ele entrou com o processo para me tirar do governo. Ele não é vítima de nada. Ele entrou com o processo contra mim. Foi ele que provocou? Ele entrou com o processo, claro. Mas desde a primeira troca? Na primeira troca, não. Quando aconteceu a primeira troca? Foi em outubro do ano passado. Por causa do BO? Que eu fiquei afastado. Convocação de BO ou foi por causa de convocação não, também de. Na realidade, foi uma questão. Primeiro processo foi sobre. Primeiro processo. Porque vocês eram tão amigos. A gente lembra que por ocasião da formação da sua chapa, você sempre tirava fotos com ele, batia no peito, dizia que era um grande amigo. Em que momento que essa amizade se perde? Na verdade, até essa articulação proporcionou vocês vencerem a eleição. Vencerem a eleição, porque era um... Não. O primeiro processo que eu fui condenado, em Condenado, prefeito? primeira instância. Tá. O primeiro processo que ele me condenou, primeira instância, foi um processo onde nós, em 2013 para 2014, houve uma divergência no orçamento que foi mandado para a Câmara. Nós incluímos as emendas parlamentares e os vereadores não queriam incluir a emenda parlamentar. Vamos dizer assim, o orçamento todo estava totalmente respeitado. Só que nós queríamos incluir 20 milhões de emenda parlamentar que poderiam entrar em 2014 para desburocratizar, para não ficar isso aí. Manda mensagem para a Câmara para aprovar, aí perde tempo, aí você demora para licitar. Então aconteceu isso. Houve uma divergência, nós publicamos e aí diferente do que foi, que a Câmara mandou uma informação dúbia e aí foi publicado com as emendas. Aí o presidente da Câmara procurou o Ministério Público, nós fizemos um TAC, assinamos um TAC, cumprimos o TAC, as contas foram aprovadas na Câmara, foram aprovadas no Tribunal de Contas do Estado e eu fui condenado por improbidade. Não houve nenhuma mudança. Condenação, doutor Badini. Não houve nenhuma alteração no corpo do projeto. Nós não alteramos, nós não usamos de forma errada o processo, por quê? Educação, saúde,
que era o corpo principal do orçamento, não foi alterado. A única discussão era a emenda parlamentar, que não existia o recurso. A emenda parlamentar é uma previsão. O deputado, o senador, ele informa o desejo de mandar um dinheiro. Aí, isso vai tramitar lá no Congresso. Ele, vou mandar 1 milhão para Búzios. Esse dinheiro não está no caixa. As pessoas acham que o dinheiro vem e está na conta da prefeitura. Não, ele manifesta a intenção de ajudar o município. Aí você vai seguir todo um trâmite para isso se tornar realidade. Então, não existia nem esse dinheiro. O orçamento todo foi respeitado. E eu fui condenado por improbidade. Apesar da conta ter sido aprovada na Câmara, que foi quem foi buscar o TAC, apesar de ter sido... A segunda condenação foi que eu teria chamado somente 95%, 96% de todos os concursados de 2012. Por quê? Nós estávamos num momento de crise, tinha aí uma quantidade de motoristas, uma quantidade de merendeiras, eu posso estar equivocado até, mas de funcionários que não tinham mais aonde colocar. Nós tínhamos funcionários contratados que estavam substituindo efetivos do primeiro concurso, do segundo concurso, do terceiro concurso. Por quê? Você é do primeiro concurso seguro, você tira licença sem vencimento, tem que botar alguém no seu lugar. Esse cara é temporário, porque a hora que você quiser voltar, esse cara tem que ser mandado embora e você reocupar a sua vaga. Entendeu? Então, O todas cara que essas tava condenações, o que você está querendo dizer é que essas condenações não foram justas, Não. foram exageradas, podemos dizer assim. Não, as O condenações... senhor se sente injustiçado? Hoje você é um prefeito injustiçado? eu acho que injustiçado é uma palavra muito forte. Porque quando o senhor diz e dá as explicações, Eu tô parece que as condenações foram feitas com uma intenção política. Não, eu acho que as condenações foram muito rigorosas, entendeu? Sem avaliar os contextos todos, de maneira mais abrangente. Essa semana o senhor almoçou com o doutor Badini, com o governador, não teve almoço. Como é que foi esse encontro? Olha, o encontro foi, na realidade, a visita do governador, que é a maior autoridade do Estado, né, representando o Poder Executivo do Estado, e o doutor Badini, como representante do Poder Judiciário de Búzios, foi convidado, e eu, como representante do Executivo do município, estava participando, até porque o governador vinha anunciar recursos para o município. Isso não acontece já há muitos anos. A gente está órfão, não só Búzios, mas acho que 91 municípios, porque Rio de Janeiro, o governador está dentro do Rio de Janeiro, mas 91 municípios do Rio de Janeiro estão abandonados, estão órfãos das ações do governo do Estado. Nossas estradas estão com problema, nós temos que fazer varrição, capina, troca de iluminação, tapa-buraco, eles têm contribuído com massa, né? Mas isso onera muitos municípios, além dos repasses para a saúde, além dos repasses para outras áreas, além das dificuldades na saúde, que todos vocês da imprensa são testemunhas do sofrimento diário da nossa população por falta de capacidade do Estado de estar absorvendo aquilo que é o dever dele. Então foi um encontro meramente institucional dos representantes de cada um dos poderes. Um encontro que sempre é produtivo, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de estar se aproximando, de estar se conhecendo. O senhor, diversas vezes, mencionou se sentir perseguido pelo juiz. Perseguido, O considerava... senhor se considera perseguido politicamente pelo juiz? Eu acho que cada momento é um momento. Não posso falar politicamente, né? Sim, porque Como eu falei, eu acho se ele condena o senhor e outra pessoa assume o seu cargo, o senhor deixa de ocupar aquele cargo. Então, é uma perseguição política se a decisão é justa. Na realidade, né, o magistrado, ele tem o direito e o dever de dar a decisão dele. E a gente tem o direito e o dever de recorrer. Isso não é uma coisa pessoal, né? Então, o senhor acha que não é pessoal? Não, eu acho que foi muito rigoroso. Já está ultrapassado? O senhor disse insistentemente, várias vezes, em vários veículos de comunicação, que se sentia perseguido como pessoa por esse juiz. A gente pode dizer, então, que o senhor não avalia mais dessa maneira? Amadureceu, pensou melhor? Exatamente. A gente está sofrendo, a gente dá declarações, né? Então, acho que foi muito rigoroso. E o que aconteceu
na condenação do boletim, dos concursados, né? Assim, você está num momento de crise no Brasil inteiro. Você colocar mais efetivos para dentro do quadro, você está... o efetivo é um patrimônio. Eu sou efetivo, Ronald é efetivo, né? Assim, isso já... O Kleber é efetivo de Duque de Caxias, cedido para Búzios. Então, assim, é um custo fixo que você tem. E que tem benefícios, tem triênios, então é um custo muito alto. Então a gente, naquele momento, avaliou e acabou sendo condenado por estar pensando na coisa pública. O senhor é conhecido por ser um homem sanguíneo, né? Algo que fala. O senhor volta para esse retorno mais calmo, mais tranquilo, com a cabeça no lugar? Com certeza. A cabeça dele nunca foi fora do O que lugar. acontece... Não, ele é um homem conhecido por dar respostas diretas e retas, a não doa quem doer. Porque na Não é realidade... de hoje que a gente acompanha. Na realidade, Camila, nós esperamos mudanças. Queremos... Há necessidade dessa tranquilidade para que as pessoas possam há necessidade. Há necessidade de uma todo mundo está união. com a Eu tenho buscado todo mundo onde eu, de certa forma, me afastei ou eles se afastaram de mim. Tenho buscado. Tá? A vinda do Armando já foi uma indicação dos empresários de Búzios. Né? Então a gente tem buscado fazer composições, conversar com as pessoas, nos aproximar, porque a cidade precisa disso. Essa fragmentação não é ruim para mim, até porque eu já li a declaração, vou olhar ali para as câmeras. Eu não sou mais candidato a nada. Eu falo isso para ninguém esquecer isso e me cobrar amanhã. Mas gostaria de eleger o seu sucessor? Com certeza. E você já tem um nome na cabeça para esse projeto? Vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar um pouco achando que eu sou arrogante, prepotente, mas não é isso. Depois do carnaval, eu vou anunciar o nome do futuro prefeito de Búzios. Seja prefeita ou prefeito. Depois do carnaval, vocês vão conhecer o futuro prefeito de Búzios. Desculpe se eu estiver sendo arrogante, tá, gente? Tem alguma Não é chance hora. de ser o Henrique Gomes? Não é hora. Acho que as pessoas que hoje estão colocando política, né, estão se aproveitando oportunamente desse momento para fazer política, não tem amor à nossa cidade. Porque se eles tivessem amor à nossa cidade, hoje estava todo mundo, regaçar a manga, e vamos trabalhar juntos. A partir do carnaval começa a campanha, e cada um levanta a sua bandeira. Isso não é uma indireta para o seu vice? Não. Vamos repetir, o senhor acha que vai ter pode ser um prefeito ou uma prefeita? Sim. A gente aumentar a nossa lista de possíveis candidatos. Com certeza. No nosso grupo tem candidatos, pré-candidatos a prefeito e a prefeita. Pode dar uma listinha básica pra gente? Depois do carnaval. E por que o senhor tem tanta certeza que consegue eleger esse candidato? Fernando, porque nós vamos mais uma vez mostrar para a população que o nosso projeto é um projeto responsável, é um projeto que mudou a cidade, que tem uma série de problemas, que ainda estão muito longe do ideal. Eu sempre falei o quê? Em maio eu falei, eu dou nota 7 para o meu governo. Você acha que eu sou iludido? Eu não sou. Eu moro na cidade, minha mãe mora na cidade, meu filho mora na cidade, meu consultório está na cidade. Eu vou trabalhar, eu estou fazendo o máximo pela minha cidade, que eu vivo. Eu largo o meu consultório, onde eu tenho uma estabilidade, graças à misericórdia de Deus, esse lugar, para vir para cá. Eu amo estar aqui, tá? Mas eu sei o quanto isso custa para a minha vida pessoal, eu estar aqui. Seja com a minha família, seja na parte financeira, que eu perco muito, tá? Nas últimas eleições municipais, a gente tinha um cenário muito diferente das que virão agora. A gente viveu aí uma polarização enorme entre esquerda e direita, direitos humanos. O senhor vai fugir dessa polarização? Eu acho. O senhor compõe um grupo um pouco mais à direita. Na realidade, Camila, eu não sei o que é direita. Por quê? Nós fomos o governo que mais investiu na periferia de Búzios. O senhor foi eleito naquela eleição com Dilma e Lula. Não. Nós fomos o governo que mais investiu na periferia de Búzios. Só você ver. Todos os bairros da periferia têm obras do governo. Obras na área de saúde, obras na área de educação. Então,
assim, se ser direita é pensar no social, então eu sou direita. Eu não sei o que é direita e o que é esquerda. Eu sei o seguinte, o que é justo. Eu acho que o que aconteceu nessa última eleição de 2018, com certeza é um processo de transição e de amadurecimento do eleitor. O eleitor vai avaliar, né? Porque nós temos que buscar um ponto de equilíbrio. Não adianta ter radicalismo para um lado nem para o outro, não adianta também fazer discurso, né? E a gente sabe que existe uma realidade. Então, tem a situação. Voltando só à questão do processo para esclarecer vocês, por que eu fui afastado? Porque supostamente existiu uma perda de prazo. E essa perda de prazo foi confirmada. Eu fui afastado por uma perda de prazo. Um prefeito eleito foi afastado por uma perda de prazo. Isso é um assunto muito interessante para a imprensa discutir. Um prefeito eleito democraticamente ser afastado por uma perda de prazo. Em primeira instância. Eu tenho 3 instâncias. Primeira instância. Ah, você perdeu um prazo, então você é afastado. Os eleitores que te elegeram, então, eles não vão ser desconsiderados. Algumas pessoas colocam. Porque o prefeito, ele não é. Ele tem uma procuração daquelas pessoas que elegeram ele. E no final ele é o prefeito de toda a população. Então não é simplesmente, eu vou condenar um cara porque ele perdeu o prazo e aí ele vai pagar uma multa de indenização de não sei quanto para alguém que entrou com um processo contra ele. É afastar um prefeito, um representante da população de uma função. Então, foi uma coisa muito traumática e uma coisa que tem que ser debatida. Tem que ser debatida isso pela imprensa, pelos jornalistas, ser discutido. E isso não foi levado em consideração. Até porque em determinado momento, André, o advogado que te defendia negou veementemente que tivesse perdido o prazo, que era o doutor Serginho. Ele foi enfático em negar sistematicamente que houvesse perda de prazo. Ele tinha uma teoria lá, que era um pouco complicada, mas tinha a teoria dele. É importante considerar que talvez isso deve-se muito mais à estratégia do advogado de querer dizer que não perdeu o prazo, não sei se para não comprometer a carreira dele como profissional do direito, não passar um atestado de que perdeu o prazo, ou se para desviar o assunto mesmo. Fato é que todas as vezes que ele era questionado sobre a perda de prazo, ele negava e diria que provaria na frente que não perdeu o prazo. Eu não quero de forma alguma polemizar esse assunto, porque nós já superamos esse assunto. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, existem os processos eletrônicos e os processos físicos. O cartório certificou da perda do prazo, nós recorremos em relação à perda do prazo. Por quê? O processo Certificado do cartório em relação à perda do prazo. Só que o processo era físico e nós não tivemos acesso. Então a discussão hoje era em torno disso. Se houve ou não a perda do prazo. Você entendeu? O que acontece? O processo físico, não houve perda São do duas prazo. coisas diferentes que nós estamos falando. Uma é, houve perda de prazo. O prefeito é afastado por perda de prazo. Certificou o cartório. Isso é uma coisa boa. Isso foi bom para o Alguns município. juristas dizem que esse foi o pior erro dessa equipe, ter Não. perdido o prazo. Não, sem dúvida, mas... E os outros nem eram. O que você está querendo dizer assim, será que essa perda de prazo justifica uma punição tão radical que não paga o André Exatamente. Granado, mas a cidade de Armação dos Búzios, Exatamente. quiçá da região dos lagos, né? Exatamente. Então, esse é o ponto, tá? Mas também a gente devolve. O A segundo responsabilidade de ser da imprensa cobrar isso do Não, judiciário. debater. Eu acho que isso também Debater. é uma questão Sem que lançar Esse no debate ar. é no judiciário há muitos anos. É. Esse debate. Pelo menos o campo progressista debate isso. Agora, é de fato, com certeza a cidade de Búzios é a que mais sofre. Não é o André Granado mais prejudicado, mas a população é a mais prejudicada com essas vindas e vindas. Mas essa pergunta tem que ser feita de maneira coletiva até para os Segundo atores. ponto, eu falei que são 2 pontos. Só um minutinho, Fernando. Segundo ponto, quando a gente fala de processo eletrônico e processo físico, ou seja, Búzios não está totalmente eletrônico, porque os processos vão ser todos eletrônicos, acabou, não tem mais. Está lá, o advogado despacha da casa dele, bota lá.
Processo físico, você tem que ir lá pegar o papel, você tem que ter acesso ao papel. E, por exemplo, se um processo tem 10 anexos e você não recebeu um anexo, você não perdeu prazo. Você não recebeu o último anexo. Eu quero ler, eu quero ter acesso a todas as informações. E se eu não recebi porque não foi disponibilizado, meu prazo tem que ser prorrogado. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, por isso que foi questionado a questão da perda de prazo. Agora, o processo eletrônico não tem desculpa. Ele está todo lá no sistema. Você tem acesso 24 horas por dia, de onde você estiver, a não ser que o sistema do Tribunal de Justiça caia. Né? Então, Nesse aspecto, então, a gente pode dizer que você se sente injustiçado. é uma palavra muito forte. A gente roda e volta pra Volta A pra gente está querendo meio que assim, digamos, vamos se dispor mais ainda com o Dr. Badini. Aproveitando para falar de processo, aproveitando também que a doutora Natália está presente, a subprocuradora do município, nós encontramos a Procuradoria abarrotada de processos, eles estão fazendo um mutirão lá, o doutor Davi, procurador-geral, distribuiu lá para os nossos procuradores, né? E eles estão fazendo um mutirão. Vamos fazer mutirão na saúde, vamos fazer mutirão de cirurgias, de exames, né? Então, assim, nesses próximos dias aí a gente vai ter bastante trabalho, né? E vocês vão estar recebendo as informações através da nossa equipe de comunicação, a Cíntia está ali, ela está passando tudo isso para vocês. Bom, então. Alguém quer perguntar mais Não, alguma porque coisa? é porque eu fiquei assim na dúvida, porque, não é dúvida, mas é porque, como o senhor falou, né, a perda de prazo, a discussão é essa. Mas o senhor foi avisado muitas vezes pelo Ministério Público e tudo, da situação que estava, da história dos concursados e tudo isso. Não era mais fácil ter contratado os concursados e feito uma reforma administrativa, que era o que estava sendo exigido, do que ficar nessa guerra de liminares para cá, para lá, e isso não se torna a coisa mais difícil? A discussão não seria o prazo perdido, mas seria o cumprimento de uma decisão judicial que foi... Não, na realidade, Fernanda, repetidas vezes, né? na realidade, Fernanda, cobrado. é porque, assim, sabe quando você está envolvido com tantas coisas, que você está lutando pela sua sobrevivência e você esquece de pagar a conta de luz? É, porque assim, Entendeu? uma reforma administrativa Então, teria resolvido... Eu sei, mas o volume de demandas que o prefeito tem, é claro que a gente tem uma equipe, a gente tem procuradoria, a gente tem os secretários e tal, tem muitos